Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Escatologia. Meu nome é João Ricardo Vieira de França, ministro da Palavra e Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil e atualmente atuando como professor no Centro de Estudos Presbiteriano, tá bom? Quero convidar você a fazer parte deste curso, a conhecer mais a teologia cristã. É um curso que é vinculado ao nosso Centro de Estudos, tá bom? Muito bem. Também você que é aluno de outra instituição, também está estudando pelo nosso curso, seja também abraçado com a graça do Senhor, tá bom? Muito bem, o estudo das correntes milenistas é fundamental para a compreensão do pensamento teológico cristão. Este curso de escatologia vai tratar especificamente disso e é uma visão geral que nós vamos apresentar sobre as correntes milenistas. Antes de mais nada, quero lhe informar que este professor aqui é pós-milenarista, mas a nossa aula não vai tratar deste assunto detalhadamente, vamos tratar de vários assuntos de maneira geral para você compreender como funciona a questão das correntes escatológicas dentro de uma visão da teologia cristã como um todo, tá bom? Muito bem. Então, no pensamento escatológico teológico cristão, especialmente no que diz respeito à escatologia, a doutrina dos últimos tempos ou das últimas coisas. Essas correntes, cada uma com a sua interpretação única da Bíblia, elas oferecem perspectivas distintas sobre o retorno de Cristo, o destino da humanidade, o papel da igreja na história. Ao analisarmos cada corrente, mergulharemos em suas raízes históricas, suas principais características e suas implicações para a vida cristã. Muito bem, vamos começar analisando a base bíblica para o milênio. Então, quatro ideias básicas, fundantes, são colocadas para a ideia do milênio. Primeiro, a promessa que é dada a Abraão. A promessa de um reino eterno feito a Abraão em Gênesis 12, de 2 a 3, onde todas as famílias da terra serão abençoadas na descendência dele, que se estende a todas as nações, é um dos pilares da escatologia milenista. Essa promessa de bênção para a humanidade, de uma terra próspera e abençoada, é frequentemente associada ao milênio, um período de paz e prosperidade sob o reino de Cristo na terra. Veja, a ideia milenista vem da palavra quilia, que significa milênio. Então, essa ideia ela nasce numa escatologia veterotestamentária. Uma boa indicação para você conhecer sobre escatologia veterotestamentária é o livro do Anthony Reutemann, a Bíblia e Futuro, tem um capítulo especificamente sobre escatologia do Antigo Testamento. Recomendo a leitura desse capítulo neste livro. Também o reino de Davi. As profecias sobre a dinastia davídica e o estabelecimento de um reino eterno e pacífico sob a liderança de um rei descendente, no caso de Davi, como nós temos lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, né? Essa promessa escatológica é bem delineada e bem marcada, né, em 2 Samuel, que é um dos textos áureos, por assim dizer, da questão do reino davídico, né, posterior depois de Davi, no caso da personagem Salomão, né? No capítulo 7, versículo 16, é dito-nos o seguinte, olha o que é que diz o texto sagrado para nós, né? O texto sagrado fala assim para nós no versículo 16, porém a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui você tem a visão de um trono na descendência de Davi eterno, né? Também servem como base para o milênio. Essa linhagem real, que culminaria em um Messias que restauraria a justiça e a paz, é um tema central da escatologia milenista. Também as profecias de Daniel e Apocalipse. Os livros de Daniel e o livro de Apocalipse, em suas profecias detalhadas sobre o fim dos tempos, a batalha final entre o bem e o mal, o estabelecimento do reino de Deus na terra, são fontes essenciais para a construção de uma teologia milenista. Então, há algum ensino sobre milênio na Bíblia. Tá? A dependência de como nós enxergamos o milênio é que vai fazer toda a diferença na análise do texto. O novo céu e a nova terra é a promessa de novo céu e nova terra em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21, versículos de 1 a 4, o apóstolo João, né, recebendo a visão do Cristo ressurreto, né, o Apocalipse é uma revelação do Cristo ressurreto, né, e o Cristo ressurreto, ele dá uma visão muito ampla da história, e nos capítulos finais, né, no penúltimo capítulo
deste livro, nos versículos de 1 a 4, diz o seguinte: Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem porque as primeiras coisas passaram. Então, essa perspectiva de Novos Céus e Nova Terra, né, é um outro elemento crucial para a compreensão da visão milenista, essa promessa de um mundo revelado, de um mundo renovado, livre do pecado e da morte, evoca a esperança de uma realidade futura, onde Deus reina plenamente, a humanidade vive em perfeita comunhão com Ele. Veja, essa é a perspectiva bíblica sobre os temas, né? Veja, cada tema desenvolvido aqui que nós vemos, ele se enquadra em cada uma das correntes escatológicas que nós conhecemos. Então, cada corrente escatológica, essas ideias aqui, as bases para o milênio, elas vêm em cada uma dessas correntes escatológicas, ora mais, ora menos, a depender da maneira como você encara o texto sagrado. Então, a primeira corrente escatológica que nós conhecemos é a corrente amilenista, ou o amilenismo. Lembrando, o amilenismo ele tem grande apoio na tradição reformada, né? De uma particular no meio presbiteriano, muitos presbiterianos são amilenistas, né? Ou aqueles que muitos que são pós-milenistas hoje foram amilenistas no passado, né? E eles começaram a estudar e ver e tal, e chegaram à conclusão de que deveriam ser pós-milenistas. Mas aqueles que são amilenistas também na igreja presbiteriana, uma vez talvez vindo de outra igreja, eram pré-milenistas e acabaram se tornando amilenistas. Então o amilenismo ele tem um peso muito grande dentro da tradição reformada. Seguindo a questão da interpretação, os amilenistas acreditam que o milênio é uma metáfora para a era da igreja, o período entre a ascensão de Cristo e o seu retorno. Ou seja, não há um milênio literal de 1000 anos, mas sim uma era de paz e de prosperidade espiritual que culmina na volta de Cristo e no juízo final. Ele é muito similar em alguns aspectos nessa definição aqui de interpretação ao pós-milenismo. Mas é claro, o amilenismo ele tem uma visão mais, digamos assim, há dois tipos de amilenismo. Os amilenistas, vou colocar aqui, pessimistas e os otimistas, né? Os pessimistas, eles são mais inclinados a uma visão mais péssima da história. A história não caminha para algo tão bom assim. E os otimistas não, os otimistas são que estão mais próximos dos pós-milenistas. As fases da história, conforme o amilenismo encara, é o seguinte: para os amilenistas, a história se divide em duas fases. A era presente, marcada pelo pecado e pela luta entre o bem e o mal, e a era futura, marcada pela vitória definitiva de Cristo e a criação de um novo céu e uma nova terra. Seguindo essa linha, você vai ter lá o William Hendrickson, no seu livro Mais Que Vencedores, no cenário nacional, o Hernandes Dias Lopes também segue essa abordagem, e também você vai ter lá o Leandro Lima, hoje a maior autoridade no amilenismo dentro do cenário nacional brasileiro, que nós conhecemos, o Leandro Lima, ok? Há algumas posturas do Leandro Lima, algumas correntes, algumas linhas interpretativas que, ao meu ver, não se encaixam bem com a visão amilenista, mas é hoje o nome mais proeminente nisso, né? A importância do amilenismo. Veja, o amilenismo ele enfatiza o papel da igreja na atual era, chamando para uma vida de santidade, testemunho e evangelismo. A obra missionária e o desenvolvimento da sociedade são centrais, pois reflete a ação do reino de Deus no mundo. Chegamos aqui ao pós-milenismo, né? O pós-milenismo ele tem algumas ideias muito interessantes. Primeiro, há vários tipos de pós-milenismo, né? Geralmente todas as linhas escatológicas que subscrevem a Confissão de Fé de Westminster, geralmente o amilenismo e o pós-milenismo tendem a ser vista na análise da história, tá bom? É importante ressaltar isso aqui, tá bom? O evangelismo social, né? O pós-milenismo acredita que a igreja, através do evangelismo e da transformação social,
deve trabalhar para construir um mundo mais justo e específico, preparando o caminho para o retorno de Cristo. Então, a ideia é que a igreja vai avançando, né, através do seu trabalho de socialização, de ensino, de cristianização do mundo. Isso acelera o processo da volta de Cristo. Essa é uma concepção pós-milenista. A igreja ela sempre vai caminhando para um progresso, né, uma vitória. A era da igreja, o período entre a ascensão de Cristo e o seu retorno é visto como a era da igreja, onde ela tem o poder e a responsabilidade de evangelizar o mundo, promovendo a justiça social e preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Quanto ao retorno de Cristo, os pós-milenistas tendem a entender que a volta de Cristo ocorre após a igreja ter estabelecido o reino de justiça e paz na terra. A presença de Cristo marca o fim da história e o início da eternidade. Então, para os amilenistas, todo o processo da Era Dourada, por assim dizer, ele acontece mediante a vitória da igreja. Um livro muito bom que vai te dar uma visão muito clara disso é o livro do Rushduni, né? Aquele livro lá, o livro que ele tem sobre a escatologia, né? Um livro que ele vai falando sobre o milênio, o significado do milênio, né? Então, é um livro muito, muito bacana, muito gostoso desse livro do Rushduni. É um livro que vai... Também tem um livro do Marcelo Kirkes, né, sobre a esperança escatológica, ou o do Gary Nolte, o livro Pós-milenismo para leigos, um livro muito bom, muito interessante para você dar uma lida, né, e conhecer mais esse assunto, né? Também tem a questão da importância. Qual a importância do pós-milenismo no cenário teológico, né? O pós-milenismo destaca a importância da ação humana na história, incentivando o envolvimento social, a justiça social e a promoção de paz e o trabalho para a construção de um mundo melhor. Ou seja, eles não trabalham uma teologia derrotista, escapista, fugitiva, que geralmente se é propalada nos vídeos, nos filmes, nos cenários, nas pregações, nas canções, né? Essa ideia da igreja fugir da perseguição, da tribulação, a igreja, aliás, a visão das igrejas hoje, de modo geral, a igreja ela vive apanhando, aí no último momento da história, Cristo vem e defende a igreja, luta e defende a igreja ou ela é arrebatada antes da grande tribulação, né, segundo entendem a grande tribulação, ou a igreja ela acaba sofrendo, digamos assim, um espancamento durante toda a sua história, mas no último momento final da história, Cristo vai lá e sai em defesa da igreja, como se a igreja fosse sempre derrotada e só é vitoriosa quando Cristo volta, né? E quando Cristo disse que nós somos vitoriosos porque Ele está conosco todos os séculos, todos os dias, todas as horas. A igreja nunca foi uma derrotada, a igreja sempre foi vitoriosa. A igreja enfrenta dificuldades, altos e baixos, mas ela sempre é vitoriosa. Muito bem. Chegamos no pré-milenismo. O pré-milenismo ele tem dois tipos de pré-milenismo. Então vamos analisar primeiro o pré-milenismo histórico. Veja, o pré-milenismo histórico ele tem quatro ideias fundantes dele, né? A primeira ideia é a ideia da grande tribulação. Para o pré-milenismo histórico, acredita que antes do retorno de Cristo, haverá um período de grande tribulação marcado por perseguição e sofrimento para os cristãos. Então, Mateus 24, na leitura que é feita dos pré-milenistas, ele vai acontecer. Para os pós-milenistas da ordem preterista, como era o caso do R.C. Sproul, né? Sproul era pós-milenista, e no seu livro Os Últimos Dias Segundo Jesus ele deixa isso bem claro, e ele faz uma análise, como colocar aqui, preterista de Mateus 24, né? O David Chilton tem um livro chamado A Grande Tribulação, né? A análise de Mateus 24 também. Esta obra já traduzida, que eu traduzi para português, está aí na rede. Logo mais estarei colocando na edição do nosso Centro de Estudos Presbiterianos para ficar divulgado para quem quiser adquirir o livro físico, né? E também tem um outro livro do pastor Frank Brito. O pastor Frank Brito também escreveu um livro na análise de Mateus 24, pós-milenista, numa visão preterista parcial, né? Então, mas para o pré-milenismo histórico, a grande tribulação ela vai acontecer. Para também muitos amilenistas, acho que a grande maioria, a grande tribulação também vai acontecer, né? Então, essa é uma distinção muito, muito nítida que nós temos dentro da escatologia, né? O outro passo do pré-milenismo histórico é que o retorno de Cristo. Cristo retornará à Terra para combater as forças do mal e estabelecer o seu reino milenar de paz e justiça, 1000 anos de paz. Então, esse é basicamente o ponto de contato, por assim dizer, entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, ok?
ok? A ideia do milênio: o milênio será um período literal de 1000 anos de fato, marcado pela presença física de Cristo na Terra, onde reinará com justiça e paz e o povo de Deus viverá em prosperidade e paz. Essa é uma visão pré-milenismo histórico. Os pré-milenismos históricos que nós conhecemos assim no cenário acadêmico, geralmente eu posso te falar que o pré-milenismo histórico é aquele o George Aldolad, né, um homem erudito, um homem crente, né, o, o, o saudoso Russell Shedd era pré-milenista histórico, né? E também nós temos aí o William Twizy, que era o presidente da Assembleia de Westminster. Ele era pré-milenista histórico, né? E tem aqui o juízo final. O juízo final, na concepção dos pré-milenistas históricos, após o milênio, ocorrerá o juízo final, onde todos os seres humanos serão julgados e receberão o seu destino eterno, seja no céu ou no inferno. Notamos aqui que não há uma distinção entre o milênio e uma dupla ressurreição, né? Um no início e outro depois. Eles não têm essa ideia, os pré-milenistas históricos, ok? Muito bem. Chegamos aqui ao pré-milenismo dispensacionalista, né? Esse é o mais popular no dia de hoje, é o que hoje as pessoas elas têm mais acesso. A literatura escatológica hoje está circunscrita e até, digamos assim, envolvida com o pré-milenismo dispensacionalista. Até Hollywood tem o pré-milenismo dispensacionalista naquela série Deixados para Trás, que é uma série de Tim LaHaye, e acabou se tornando até roteiros de filmes, né? De filmes. Veja bem, aqui a gente tem o dispensacionalismo, né? O dispensacionalismo divide a história em dispensações, né? Aí seriam dispensações, períodos de tempo em que se revela e lida com a humanidade, onde Deus se revela e lida com a humanidade de forma diferente, né? Que são as 7 dispensações, né? O dispensacionalismo ele é premilenista, então ele enfatiza a separação entre Israel e a igreja e a importância dos eventos proféticos para a compreensão da escatologia. Esse é um ponto muito interessante que hoje está sendo discutido sobre a questão da relação de Israel e igreja dentro do cenário reformado, tá? Se você estudar o período da reforma, houve muita discussão sobre isso, e os reformados entendiam que Israel e igreja estão paralelos andando a outra. Depois desse período da reforma, chega o período dos puritanos. O período dos puritanos também houve exatamente uma grande efervescência sobre essa discussão, né? Há comentários e tudo mais. O nosso catecismo até diz que devemos orar pela conversão dos judeus, né? Enquanto que boa parte da escatologia das nossas igrejas diz que não, né? É estranho isso. Mas voltando aqui. Então, Israel e a igreja e a importância dos eventos proféticos para a compreensão da escatologia é como se Israel e a relação de Israel e qualquer situação de Israel fosse o relógio escatológico de Deus. Ainda é isso que eles dizem, né? Ainda tem sido isso que eles têm falado. A grande tribulação, né? A grande tribulação é um período de 7 anos de grande sofrimento que ocorrerá antes do retorno de Cristo e envolverá a perseguição dos judeus e dos cristãos. É um período de julgamento divino para o mundo, preparando a caminhada para a volta de Cristo, né? O caminho para a volta de Cristo, né? Então, essa é a visão, né, da grande tribulação. Há aqueles que vão entender que haverá 3 anos e meio de uma grande tribulação intensa, depois mais 3 anos e meio também, e aí é uma situação muito confusa que cria em cima do assunto. A ruptura, ou o rapto, ou o sequestro, ou o arrebatamento, como eles chamam, né? O rapto, ou a remoção secreta dos crentes da terra antes da grande tribulação, né? O arrebatamento secreto, é um evento fundamental na visão dispensacionalista, onde os cristãos serão arrebatados para o céu para evitar o período da grande tribulação. É uma escatologia escapista, né? É uma escatologia que ensina ao crente fugir dos problemas, de alguma forma. Essa é uma visão bem interessante que tem dentro do chamado premilenismo dispensacionalista, né? E também você vai ter lá o reino milenar. O reino milenar, após a grande tribulação, Cristo retornará à terra e estabelecerá o seu reino milenar e reinará em Jerusalém com justiça e paz. Esse reino milenar é um período literal de 1000 anos, onde a igreja será reunida com Cristo e reinará com ele. Essa é a visão pré-milenista dispensacionalista, tá? Agora vamos entender as influências das correntes milenistas, né? Primeiro, na vida cristã. As correntes milenistas influenciam a forma como os cristãos vivem as suas vidas e seus valores e suas prioridades e suas expectativas em relação ao futuro.
Elas podem influenciar a forma como os cristãos veem o mundo, o seu papel na sociedade, as suas responsabilidades em relação ao evangelismo e às missões. Então, qual é a corrente escatológica me faz me envolver melhor com estas questões? Eu preciso considerar isso à luz da palavra de Deus. Segundo, a interpretação bíblica. As diferentes correntes milenistas oferecem diferentes perspectivas de interpretações das escrituras, especialmente os proféticos. Isso afeta a forma como os cristãos entendem a Bíblia, a escatologia e os eventos futuros. Por quê? Porque é uma multiplicidade de compreensão sobre o texto sagrado em relação aos textos que são chamados de textos escatológicos ou futuristas ou apocalípticos. Então, a maneira como nós abordamos a escritura é totalmente influenciada muitas vezes pela nossa visão escatológica da coisa, né? E isso é importante. Veja, quando você estuda exegese, hermenêutica, teologia bíblica, se faz necessário seguir os princípios básicos de uma boa tradição reformada. Se você segue a tradição reformada, você sabe que existem 3 passos básicos sobre aquilo que é para o processo interpretativo, né, acontecer, que é um mandamento claro, um pensamento, um exemplo bíblico histórico ou inferência lógica, né? Um outro ponto é exatamente o sentido natural do texto, buscando a intenção do autor. E também uma outra questão que a construção de fé também levanta é quando o sentido da escritura não é múltiplo, mas único, e só quando o texto determina que o sentido será não literal, mas o não literal, né? Então, quando você segue esses princípios hermenêuticos, além da lei áurea, né, da chamada interpretação áurea da escritura, escritura interpreta a escritura, você consegue fazer uma boa abordagem em saber qual corrente escatológica você vai abraçar, tá bom? Terceiro, envolvimento social. A teologia milenista também pode influenciar o nível de envolvimento social dos cristãos. Algumas correntes incentivam a ação social e trabalho para a construção de um mundo melhor, enquanto outras enfatizam esperar pela intervenção divina. Então, a minha maneira como encaro a coisa escatologicamente me faz ser alguém influente na sociedade ou uma pessoa ausente dela, né? E em quarto e último aspecto, né, das influências, nós temos a esperança e a consolação. As correntes, mesmo com todas as suas divergências, elas oferecem alguma esperança e alguma consolação para os cristãos que estão inseridos nelas, oferecendo a promessa de um futuro de paz, de justiça e a presença de Cristo na vida deles. Isso dá aos cristãos uma perspectiva otimista sobre a vida e a morte e a certeza de que a vitória final será de Deus. Agora, entramos na questão do debate milenista, né? Os pontos de divergências que nós temos, a natureza do milênio, o papel da igreja e o retorno de Cristo dentro do amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Ok? Muito bem. Primeiro, a natureza do milênio. É uma metáfora para o amilenismo, é uma era da igreja para o pós-milenismo e para o pré-milenismo é literal. O papel da igreja no quesito amilenista, evangelização e santidade. No pós-milenismo, transformação social, no pré-milenismo, espera ativa e oração. Sobre o retorno de Cristo, para o amilenismo, após o juízo final, para o pós-milenismo, após a era da igreja, e o pré-milenismo, antes do juízo final. Essa é a maneira como os milenistas encaram a questão escatológica como um todo. Seguindo aqui, o valor dos estudos das correntes milenistas. A gente precisa entender que há um valor, de fato, estudar esse assunto, né? Primeiro, compreensão da história. O estudo das correntes milenistas nos permite entender a evolução do pensamento teológico cristão e a riqueza das interpretações bíblicas e a diversidade das perspectivas sobre os últimos tempos. Também o diálogo e o respeito. O estudo das diferentes correntes milenistas nos ensina a dialogar com outras perspectivas teológicas e a respeitar as diferentes interpretações e buscar a verdade em humildade e amor. É claro que muitos dos nossos que seguem o nosso canal aqui podem acabar querer se desvincular de conhecer mais alguma coisa do nosso canal por causa da postura que nós temos. Porém, entenda que na corrente escatológica é isso, é o diálogo, é o respeito, é a conversa, é saber ouvir o outro. Entramos também na orientação para a vida. As correntes milenistas oferecem diferentes perspectivas sobre o papel do cristão no mundo, seus valores, suas prioridades, suas responsabilidades em relação a Deus e a sociedade e a missão. E, por fim, a esperança e consolação. Os estudos das correntes milenistas, apesar de suas divergências, nos oferecem esperança, consolação, lembrando-nos da promessa de Deus
da promessa de Deus de um futuro de paz, justiça e presença de Cristo. Quero concluir o nosso estudo de hoje dizendo o seguinte, que as correntes milenistas, apesar de suas diferentes perspectivas, contribuem para uma rica e complexa teologia cristã. Ao analisarmos as diferentes interpretações, nós podemos aprofundar nossa compreensão da Bíblia, da história da igreja, do papel do cristão na sociedade. Isso é importante. É importante lembrar que o estudo da escatologia deve ser feito com humildade, com respeito e com amor. Você pode discordar de mim do aspecto escatológico, você pode até não concordar com o que eu digo neste vídeo, mas é inegável que você deve buscar conhecer mais sobre os assuntos que você discorda, buscando a verdade em união, com amor, com os nossos irmãos que pensam de maneira diferentes. Por exemplo, nós temos um cenário mundial, um homem como John MacArthur Jr., que é pré-milenista dispensacionalista. Nós temos homens de grande envergadura, que é milenista, como é no caso o Joe Bick. Nós temos grandes homens de grande nome, de grande envergadura no cenário mundial também, que produziu grandes coisas, como nós temos os pós-milenistas, muitos pós-milenistas, como o Warfield, por exemplo. Então, quando nós lidamos com essa questão, nós precisamos aprender a ouvir os outros e nos firmar na posição que Deus nos chamou. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa te dar graça. Nós nos vemos na nossa próxima aula, para a glória de Deus.